Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa. Na semana em que se completam 534 dias sobre a chegada de Lopetegui a Portugal e sempre a falar em castelhano. Muito boa tarde, José Nuno Martins. Começamos com este número, temos vários temas interessantes, mas este também é um número interessante. É um número forte, João Martins. E esta contabilidade que nós mantemos sempre em agenda permanente não deixa de ser, a meu ver, muito relevante. Porque ela revela o descaso, a complacência até, com que uma grande estrutura do futebol profissional português, ela própria, continua a dar colinho, cobertura, à falta de respeito, à sobranceria, à arrogância, João Martins, de um estrangeiro seu funcionário perante os jornalistas portugueses. O treinador basco continua a esquecer-se da norma mais elementar da consideração e da convivialidade com aqueles que o acolhem e persiste em desprezar o uso da língua portuguesa nos seus contactos públicos. E por isso assinalamos estes números que vão crescendo dos dias em que ele aqui está, sem se interessar pelo estudo e pelo uso prático da língua portuguesa. Mas vamos ao que interessa. E vamos começar pelo dia 10 de outubro, sábado, um artigo no Jornal Record de Rui Santos, onde faz uma análise da participação do Bruno Carvalho no programa Prolongamento da TVI, já aqui falamos, e sugere, neste artigo escrito no Jornal Record, a descida de divisão é um cenário possível para o Benfica, escreve Rui Santos. José Nuno Martins, acha que o Benfica corre mesmo este risco? Oh, meu querido João, mas isso, como diria o poeta do Verdete, isso nem na PlayStation. Descida de divisão. Esclarece-me lá, esse artigo foi escrito por quem? Pelo próprio Rui Santos ou pelo Pedro Tochas? Pelo próprio Rui Santos, no sábado no Record. Isso deve ser uma anedota, ou então trata-se de puro malabarismo intelectual. Neste caso, eu acho que o Tochas e os outros cómicos todos, têm de ficar muito atentos a este novo concorrente que entra em cena e na cena deles. Eu confesso que este assunto é de tal forma absurdo e repelente que me custa voltar a ele, mas vou ser breve. Eu acho que é injustificável a desculpabilização que o Rui Santos pretende assumir quanto à prestação do seu querido presidente no prolongamento da TVI 24. O coração sportinguista de Rui Santos sentiu-se atacado pela generalidade da opinião pública, até mesmo da opinião pública sportinguista, em alguns casos, e o pseudo-independente solta-se sem pudor na defesa daquilo que é indefensável, resvalando até para invenções sem fundamento, num malabarismo de hipóteses sem nexo, com que pretende defender aquilo que é impossível. Mas de que modo é que foi justificada por Rui Santos a presença de Bruno Carvalho no programa da TV 24, o Prolongamento? Boa questão. Mas olha, quando se diz, por exemplo, que o dignatário já sabia o que provavelmente ia e que até esperaria vir a ser criticado por lá ter ido. Enfim, sei lá. O malabarismo é de cabo a rabo. Mas não nos vamos aqui desviar do tema. Rui Santos vai ao cúmulo, nesse artigo do Record, de perguntar, como dizias, se o Benfica não deveria descer de divisão, dizendo que esta terá sido uma ideia lançada por Bruno de Carvalho. Ora bem, no meio de tanta afirmação despropositada nesse programa da TVI, a verdade é que em momento algum o Dr. Carvalho se atreveu a lançar uma atuarda dessas. Lançou outras, é certo. Mas propor um tal disparate baseado numa minudência daquela natureza, isso realmente ele não o fez na altura. Portanto, temos aqui, João, gato escondido com o rabo de fora. Cá para mim, acho que é lícito pensar o seguinte. A coisa deve ter partido de uma central de contra-informação do Pátio das Cantigas. E como mera opção tática, deverá ter ficado estabelecido na altura que fosse Rui Santos a lançá-la nesse artigo do Record. Porque, na verdade, no frente a frente, que foi o que aquilo foi, com Pedro Guerra, o representante do Sporting realmente não se atreveu a mencionar a peregrina ideia da descida de divisão.
provavelmente porque ele e os outros imaginariam que o Pedro se iria zangar muito com ele. Mas acha então que, isto para os espectadores perceberem um pouco daquilo que se está a passar, alguém terá definido uma estratégia de preparação de terreno, digamos assim, para atirar lama à parede? Se eu bem sei ler os sinais da comunicação pública, não se tratará de outra coisa, João. A Rui Santos, pelo menos, terá cabido lançar o nariz de cera da disparatada ideia. Só que se terá enganado ao referir a fonte. Essa é que é essa. A fonte não esteve na criação do Dr. Carvalho com Pedro Guerra, terá estado, creio eu, noutra sede, a da tal Central de Contra-Informação. E só agora é que eles vêm oficialmente a lume num comunicado datado de ontem, terça-feira, já depois do Rui Santos ter partido a primeira pedra no seu artigo do Record. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, João. Rui Santos, como muitos sportinguistas, perdeu a lucidez em 5 de junho. Sabes que data é esta, não sabes? A da assinatura do contrato de Jesus. Quando voltou de férias, depois do defeso, as suas intervenções tornaram-se descaradamente parciais a favor do clube que é realmente o clube da sua devoção. E parece que ele se deixou seduzir definitivamente pelo tal bafo do leão. Agora que toda a gente percebeu qual é o clube que ele apoia, o que ele tem é que assumir de uma vez por todas essa devoção. Mas há algum amante de futebol no mundo inteiro que não tenha o seu clube de devoção, o seu clube do coração? Até parece que há algum mal nisso. Eu, por exemplo, sou do Benfica. E acho que o Rui Santos deve ser mais sincero e mais frontal, porque senão torna-se realmente muito desagradável perder do pé para a mão o capital de sedução que tão laboriosamente foi construindo e foi mantendo na SIC ao longo de uma década. E, de qualquer modo, o que importa aqui esclarecer de uma vez por todas é que a tese em si é completamente disparatada, absurda e delirante. E só vindo de uma central de contra-informação como aquela é que pode ter cabimento. De resto, como afirmou o presidente Luís Filipe Vieira, a melhor resposta a estes ataques, a estas estratégias, a estas táticas, já tem dia e já tem hora marcada para 25 de outubro, salvo erro, às 5 da tarde. 5 da tarde. Fica sublinhado, então, para não se esquecerem. O José Nuno Martins ainda quer juntar as declarações de Augusto Inácio feitas no programa Playoff, um programa onde também costuma estar presente Rui Santos. Pois, no fundo, trata-se de mais do mesmo, não é? Recorda então que o que foi dito na SIC Notícias por Augusto Inácio, e vou ler ipsis verbis: o Benfica andou anos a fio a falar de fruta e agora oferece a refeição toda. Não é normal fazerem aquelas ofertas, mais declarações polémicas com o nome do Benfica envolvido. Pois é, esta comparação que é feita entre as ofertas do Benfica e o processo apito dourado é inqualificável. Isto é contra a natura, é um despropósito, uma asneira, um disparate. Eu nem sei o que é que hei de dizer perante isto. Desvalorizar o que se passou no futebol português a partir da década de 80 para manchar o bom nome do Benfica é, além do mais, de um tremendo baixo nível. E se não configura desonestidade intelectual, é pelo menos uma baixaria totalmente despropositada, conforme, aliás, a quem serviu 2 amos, 2 interesses e 2 clubes. Isto já vale tudo. Desde que se ataca o Sport Lisboa e Benfica, já vale tudo. Mas a realidade é uma e uma só. Todos os clubes fazem ofertas de cortesia aos árbitros. Não é, aliás, por acaso, nem ao acaso, que esta atitude está prevista nos regulamentos da própria FIFA. O Sporting também o faz? Sim, o Sporting também o faz, todos o fazem, João. Ainda na semana passada, na TVI 24, por exemplo, o Rui Pedro Brás revelou que os árbitros do último jogo do Sporting no campeonato contra o Vitória de Guimarães receberam camisolas do Sporting. Rui Costa, Hélder Malheiro, bem como os 2 árbitros assistentes, foram obsequiados, cada um deles, e que se saiba,
sem que nada tivesse sido pedido. Fora de todas as outras centenas, milhares de casos que nem faria sentido estarmos aqui a mencionar relativamente a esta e a todas as ligas em Portugal e no mundo inteiro. Todos os clubes querem ter uma boa relação com a arbitragem, João. O que não significa, diria eu, que isso corresponda a tentativas de corrupção ou sequer a quaisquer manobras ilícitas de sedução, ou seja lá o que seja, para além de uma mera oferta delicada a quem recebem nos seus campos e nos seus estádios. Ou, por exemplo, naquele momento antes dos jogos começarem, em que o Luizão oferece um galhardete do Benfica ao capitão adversário. Será que o Luizão está a pretender corromper o seu companheiro de jogo? Corrupção não é isto, ó Sr. Santos. Corrupção é outra coisa, ó Sr. Inácio. E o senhor, que também andou lá pelas antas antes de ser afastado, deve, aliás, saber muito bem do que é que eu estou a falar. Já estou como o outro. A cortesia de oferecer a um árbitro uma camisola em homenagem à maior figura do desporto português é completamente diferente de oferecer viagens ao Brasil a um árbitro e à sua família. É completamente diferente de presentear árbitros com os serviços de prostitutas antes dos jogos, a chamada fruta ou café com leite. É diferente, totalmente diferente de prometer clubes melhores a jogadores que estejam dispostos a ser expulsos ou a cometer grandes penalidades. Infelizmente, os jogadores honestos, como o Sérgio Cadorin, que denunciaram casos e continuam a denunciar casos destes, acabam mal. Nesse caso de Cadorin, a denúncia desse jogador foi ignorada e vai-se lá saber o porquê. E, curiosamente, um ano depois, a sua casa explodiu com uma bomba, causando-lhe ferimentos que acabaram com a sua carreira de futebolista. Isso sim é corrupção, João. Isso sim é condicionar resultados e até brincar com vidas humanas, o que é pior. Falamos então de situações diferentes. Diferentes, completamente diferentes. Não me venham dizer que factos destes sejam sequer comparáveis, seja a que nível for, com o gesto de oferecer uma camisola do Eusébio, visitas ao Museu Cosme Damião ou jantares em restaurantes parceiros do Benfica, por amor de Deus. Se não fosse assim, com todos os clubes em Portugal, não havia Primeira Liga, não havia Segunda Liga, não havia distritais. Até poderia ser um gesto que levantasse suspeitas, caso fosse ocultado. Isso concordo. Mas tudo, absolutamente tudo, era do conhecimento da Liga. Aliás, o atual presidente da Liga, ainda na época passada, também recebeu a caixinha da camisola. Devolveu-a. Devolveu-a da primeira vez. Devolveu-a da segunda vez que recebeu, só na época passada. É que, João, quando se analisam casos destes, mesmo que o verdadeiro empenho subreptício seja o de procurar desestabilizar o ambiente desportivo nas vésperas de um jogo que é decisivo, sobretudo para o treinador do Sporting, é preciso ser-se honesto, a lucidez torna-se ainda mais necessária e, por acaso, de acordo com uma peça que outro sportinguista, o jornalista Alexandre Santos, preparou para a RTP3, vir a propagandear abundantemente durante todo o dia de hoje, e eu até acho que o dignatário Carvalho do Sporting já terá tido a lucidez de anunciar que não vai pôr os pés na Catedral no dia 25 de outubro. Quer poupar-se algum desgosto, certamente. Bem, se pode dizer neste caso, só ele sabe porque fica em casa. O programa onde Augusto Inácio participa, o Play-Off, na SIC Notícias, de dia 11 de outubro, no passado domingo, o Benfica foi mais uma vez falado, José Nuno Martins. Sim, como vem sendo habitual. Nós chegamos, João, ao verdadeiro bife do gabinete de imprensadores. O Sport Lisboa e Benfica realmente é muito grande, João. E esta gente precisa do Benfica como do pão para a boca. Essa é que é essa. Para António Simões, a nossa antiga glória, por quem todos os benfiquistas têm um carinho imenso e um respeito incomensurável, é normal que assim seja. Nós sentimos o Benfica como ele.
Mas é curioso perceber quantas vezes cada um dos intervenientes no programa de domingo passado mencionam as palavras Benfica, Porto e Sporting. Vamos então aos nossos apreciados inventários levantados pelo infatigável Pedro Soares. Começando pelo nosso António Simões, João. O António fala no Porto, durante todo o programa, apenas por 3 vezes. 3 vezes. Menciona o Sporting por 10 vezes. E refere-se muito naturalmente ao Benfica em 21 ocasiões desse programa. Que é normal, é um benfiquista. É um benfiquista a falar do seu Benfica. Afinal de contas, estamos a falar daquilo que representamos e daquilo que, em especial, o António Simões representa naquele contexto. Portanto, é natural que fale mais do seu clube do que dos outros. Então, e quanto a Augusto Inácio? Queres ver? O senhor Inácio menciona o Porto por 3 vezes. Em 22 vezes fala no Sporting. Também é natural, é o seu clube. Mas em 15 ocasiões refere-se ao Benfica. Bom, e de que maneiras? Uma percentagem maior a falar no Benfica do que António Simões a mencionar o Sporting. Isto para já é uma verdade incontestável. Observemos agora a prestação do truculento Rodolfo, o comentador que ele representou o Porto. Pois bem, este sujeito fala 11 vezes do seu clube, o Porto. Fala 13 vezes no Sporting. E por 25 vezes exalta o Benfica. Também se compreende. O Benfica é uma fixação para qualquer portista. Já o Sr. Santos, João, sabes quantas vezes ele falou no Porto durante todo este último programa? Eu digo-te, 0 vezes. Nem uma única referência. Não ficou cansado por aí? Por aí não se cansou. Eu acho que ele, aliás, está sobretudo preocupado com o derby. Tão preocupado como o treinador do Sporting. Já não sabe onde se há de meter. Já nem dorme tranquilo. Mais de uma semana depois. Pois bem, o Rui Santos falou 6 vezes no Sporting e por 8 vezes citou o grande Benfica. Vamos então à síntese com os totais nacionais. Em época eleitoral, digamos assim, ainda estamos nesse ambiente. Vamos sim, senhor. Ora bem, os 4 comentadores mencionam o Porto num total de 17 ocasiões. Referem-se ao Sporting 51 vezes. Quanto ao Benfica, no conjunto, ao longo do programa, os 4 fazem mais menções ao Benfica do que as vezes que se referem ao Porto e ao Sporting juntos. É verdadeiramente impressionante. Os 4 comentadores presentes mencionam o Benfica por 69 vezes, João. 69 vezes. Não há melhor maneira de demonstrar que, mesmo com a saída do cérebro, com a saída do Careca, com todas as previsões negativas que nos apontavam, e apesar de, para os entendidos de coisa nenhuma, só existirem 2 candidatos à conquista da Liga, nós continuamos a ser o foco de atenção, a referência, enfim, a utopia, João, de tudo e de todos. É a sina, é o destino, é o desígnio de quem é grande, João. É caso para dizer, maior do que o Benfica, só a inveja dos rivais, não é? Por fim, tem levantado muita polémica nas redes sociais o vídeo de promoção do jogo entre o Porto e o Maccabi de Tel Aviv para a Liga dos Campeões, marcado para a próxima terça-feira, dia 20 de outubro. E nesse vídeo de lançamento do jogo aparece o Benfica. Pode ouvir-se alguém cantar que está no norte a equipa mais forte, está no norte a claque mais forte, e as imagens que se podem ver são sempre de jogadores do Benfica. Que análise faz este vídeo polémico, digo eu, da RTP? José Nuno Martins. Sim, vídeo polémico, João. Isto é inqualificável da parte do Serviço Público Nacional de Televisão, uma estação, enfim, um grupo de comunicação pago por ti, por mim, por todos os benfiquistas, por todos os portistas, por todos os sportinguistas, de um modo geral, por todos os portugueses contribuintes.
E isso é que torna ainda mais indigna esta despreocupada, a meu ver, muito certeira, atitude da RTP nas suas promoções, invocando liberdade criativa de um pseudogénio que agora foi para lá pago a peso de ouro para tratar das autopromoções da estação. A análise que se pode fazer é muito simples e fundamenta aquilo que já falámos aqui neste gabinete, que já falámos também em anteriores gabinetes de imprensa, mas que nunca será demais reforçar, porque é um facto indesmentível. Esta gente não vive sem o Benfica, não consegue viver, não consegue afirmar-se por si própria. Enquanto nós somos obrigados, de certo modo, a falar de Porto e de Sporting, porque temos que defender o Benfica dos ataques que eles nos fazem a torto e a direito, aliás, essa é a essência do nosso gabinete de imprensa, nas outras casas e também na RTP, eles falam de nós sem motivo algum a torto e a direito. Há pouco mencionei a atitude do jornalista sportinguista Alexandre Santos. Podemos referir quanto a ele, uma série de atitudes permanentes com a sua costela verde na direção de programas que apresenta. E podemos falar de casos como o próprio texto desta reportagem que está agora no ar acerca do novo comunicado do Sporting. Pergunto eu, faz algum sentido num vídeo promocional de um jogo do Porto para a Liga dos Campeões aparecerem apenas imagens de jogadores do Benfica? Irem passando o Mitroglou, o Gaetan, o Jonas, com nomes de jogadores do Maccabi por cima? Eu acho que isto ultrapassa os limites do que é razoável e avança para o pântano do ridículo e do parcialismo da estação de serviço público de televisão em Portugal. Ainda assim, e num comentário a toda esta polémica que se levantou, o diretor de programas da RTP, Daniel Deusdado, explica que o objetivo desta promoção passou por construir algo criativo e dar a ideia de que o Porto deve encarar o encontro como se de um clássico se tratasse. Fonte oficial do Benfica respondeu dizendo que a criatividade precisa de ser acompanhada pelo bom senso e na RTP parece que há excesso da primeira e ausência da segunda, refere o comunicado do Sport Lisboa e Benfica. E com toda a razão, que respondeu desse modo, respondeu muitíssimo bem. Mas qual criatividade, qual carapuça? Eles precisam de pensar no Benfica para motivar os adeptos dele a irem às antas e para motivarem os jogadores a correrem num jogo da Champions. O Benfica, felizmente, jamais precisaria deles para nada. Olha que diabo. Nós motivamos-nos para os nossos jogos, por nós próprios. Eu vou ao Estádio da Luz ver o Benfica porque quero ver o Benfica jogar. Porque isso faz parte de mim. Mas eles não. Eles precisam do Benfica para que haja garra, para que haja ambição, para que haja hipótese de vencer. E até os espertos criativos da RTP, João, já perceberam isso muito bem. Mas tenham juízo. Tenham juízo. Muito bem, faltam alguns minutos ainda para terminar este gabinete de imprensa. Estamos na antecâmara de um jogo da Taça. O Benfica vai a Barcelos jogar com o Vianense. Ofereceu a receita na totalidade ao Vianense. O Porto fez o mesmo com o Varzim. Já o Sporting não fez esta situação, não ofereceu todo o lucro ao Vilafranquense. Algum comentário a esta situação? Bem, não venham depois os verdetes acusar o Porto e o Benfica de tentativas de corrupção. Porque, João, do meu ponto de vista, uma atitude destas revela grandeza. E grandeza tanto do Benfica como até do Porto. Se bem que devemos também ser compreensivos, João, do meu ponto de vista, perante o posicionamento que é bem revelador daquilo que se passa no interior do Clube de Alvalade. Porquê? Porque eles não mandam neles próprios, eles não têm o controle das suas próprias finanças, não podem tê-lo, estão, apesar de tudo, apesar de todas as benesses que receberam dos bancos, a verdade é que eles estão sob o controlo da banca, foi quem lá pôs o dinheiro para que eles possam sobreviver. Que utilização fazem eles desse dinheiro que lhes chegou? Tem que ser um controle ali muito apertado e, portanto, devem ter levado sopa da banca, que aliás em Portugal é useira e veseira em castigar os pobres e a beneficiar os ricos.
também esta situação social é bem reveladora das escolhas que o próprio Sporting faz na sua cultura, com o seu entendimento do que é a relação entre membros de uma sociedade que deve ser única, em que todos nasçam iguais e que todos possam ter benefícios, mais aqueles que, obviamente, são frágeis, estão em situação frágil, como é naturalmente o caso dos 3 opositores que desta vez vão defrontar nesta eliminatória da Taça: Benfica, Porto e o próprio Sporting. Para a semana vamos falar com mais detalhe no jogo da Liga dos Campeões, na Turquia, o Benfica Galatasaray, e também, naturalmente, do derby no domingo, mas em 10 dias... Eu não sei, João, se poderei falar, porque eu tenho a sorte de poder acompanhar a equipa do Sport Lisboa e Benfica a Istambul e, portanto, temos aqui problemas logísticos para a gravação do programa. Vamos ter que antecipar, não é? Não sei se conseguiremos antecipar, porque saímos mais cedo. A viagem é muito longa, não tão longa quanto a outra que o Benfica terá que fazer ao Cazaquistão, mas provavelmente não está ainda não estudámos bem essa questão, provavelmente é natural que tenhamos que fazer uma interrupção relativamente à emissão deste gabinete de imprensa, mas voltaremos 15 dias depois. E com toda a força, não é? Mas expectativas para estes 10 dias com 3 jogos positivas? Pois, são positivas. Temos obrigações de estar seguros, apesar deste infortúnio que aconteceu ao nosso querido Nelson de Semedo, que era uma das coqueluches da nossa equipa principal. Ao mesmo tempo estamos encantados com a prestação do Gonçalo, que na seleção de sub-21 faz 2 assistências e marca um golo espetacular. A verdade é esta, o futebol é isto, nem sempre os jogadores podem ter a sorte de sair incólumes e imunes das suas prestações, mas se não estiver o Nelson Semedo, a quem desejo daqui, e tu também certamente, toda a BTV, a melhor sorte para a sua convalescença, para a sua recuperação. Todos estamos seguros de que, se não for ele, que estando a impossibilidade de entrar em campo, outro será, e certamente com a mesma tensão de vitória, com a mesma força de vencer, se apresentará e, portanto, levará e empurrará também o Benfica para outras grandes vitórias. Quem diria que há 2 meses atrás estávamos a lamentar uma lesão do Nelson de Semedo, não é? Na equipa principal. José Nuno Martins, agradeço a presença neste gabinete de imprensa, que termina por aqui. É tudo então neste gabinete de imprensa. Tenha uma boa tarde.